Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui e agora nós iremos dar o pontapé inicial, o start. Iremos começar essa maravilhosa série Entendendo Paulo. Dessa feita, nós iremos falar sobre a, Paulo, a sua educação, onde ele nasceu, o lugar do seu nascimento e a sua família, tá? E a sua família. E iniciando aqui, Paulo ele nasceu em Tarso, na cidade de Tarso, e era uma cidade muito rica, próspera, havia ali várias escolas, né, de formação, escolas de filosofia, bibliotecas, e a família de Paulo era uma família muito rica e já morava ali há alguns anos. E possivelmente tinha um comércio muito grande ali em Tarso de tendas, de fazer tendas. Por isso que Paulo aprendeu essa profissão, porque todo judeu tinha que aprender uma profissão. E essa profissão, fazer tendas, era muito honrada, tá? Muito honrada e não era para todo mundo. Então Paulo aprendeu com a sua família a fazer tendas. Paulo aprendeu com a sua família a fazer tendas. Então, a família dele era muito próspera, muito rica, e seus pais eram cidadãos romanos, Tanto que Paulo adquiriu a cidadania romana ainda pequeno, que ele fala lá em Atos, que ele conseguiu, que ele era cidadão romano desde o nascimento. Então, nós não sabemos o que aconteceu, mas Paulo, ao nascer, tá, e ao crescer, praticamente já nasceu cidadão romano. Então, ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu de nascimento e era cidadão romano. Falava o hebraico, o grego e possivelmente o latim. Então, Paulo era um homem muito instruído, muito abalizado, muito culto. Era da tribo de Benjamim, tá? E o nome Saulo, que é o nome de batismo dele, vem do primeiro rei de Israel, do homem que deixou a sua tribo famosa, deixou a sua tribo muito famosa, que foi o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Então Saulo vem de Saul, o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, da tribo de Benjamim. E quando pequeno, Paulo foi enviado para Jerusalém para estudar com um rabino por nome de Gamaliel, né, que foi o maior rabino de sua época. Paulo foi estudar com ele, aos pés de Gamaliel. E Gamaliel, um detalhe importante, ele era neto do grande rabino Hillel, que fundou uma escola, a escola de Hillel, que era um fariseu famoso, né, juntamente para rivalizar com outra escola e com outro rabino por nome de Shammai, também um fariseu. E essas duas escolas brigavam, entre aspas, disputavam, entre aspas, a interpretação da lei judaica, a interpretação da lei judaica, e não só a interpretação, eles disputavam tudo, até cargos políticos. Interessante que a escola de Hillel, cujo Gamaliel era neto, era uma escola fundamentalista, radical, radical. Não tolerava muita coisa. Por isso que Paulo, ele era zeloso, tá? Ele era muito zeloso depois da sua formação e ele começou a perseguir a igreja. Os irmãos conhecem a história. Então, a escola de Hillel era uma escola que
muito radical nas suas posições e nos seus posicionamentos. Por isso que você vê Paulo daquele jeito, daquela forma. Ele foi criado assim. Ele foi doutrinado assim, daquela forma. E a escola de Shammai, era a escola mais liberal, tá? Não era tão radical. Então as duas escolas disputavam e rivalizavam a interpretação da lei, alguns textos, tanto que em Mateus capítulo 19, né, o contexto histórico ali está essas duas escolas. A escola de Hillel, a escola radical, e a escola de Shammai, a escola liberal, que eles queriam saber sobre o casamento. Sobre o casamento. Por quê? Porque a escola de Hillel entendia que não podia se divorciar por qualquer motivo, né? Não podia se divorciar por qualquer motivo. E o único meio para o adultério era algum pecado sexual, principalmente o adultério. E a escola de Shammai dizia que não, né? Qualquer motivo o homem poderia pedir divórcio. Então, se a mulher queimasse o arroz, se a mulher fosse uma má cozinheira, se uma mulher fosse uma má esposa, fosse inexperiente, era o motivo para se divorciar. Qualquer motivo, a mulher se divorciava. Então essas escolas rivalizavam uma com a outra o tempo todo, né? Então você vê Paulo, um fundamentalista, um radical, né, que estava servindo e serviu a escola de Shammai, ou melhor, a escola de Hillel, aprendeu na escola de Hillel, aprendeu com um grande rabino, Gamaliel, que era neto de Hillel. Vocês compreenderam? Vocês entenderam? Então a família de Paulo morava em Tarso. Paulo nasceu em Tarso. Seus primeiros anos foi em Tarso, uma cidade rica, famosa, tá? Tinha as escolas de filosofia, tinha escolas para a criança, uma cidade muito avançada para o seu tempo, muito avançada. Paulo nasceu, ele era judeu, da tribo de Benjamim, e em homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, ele teve o nome, né, do primeiro rei de Israel, Saulo. E passando alguns anos, ele foi para Jerusalém aprender com o grande rabino Gamaliel, neto de Hillel. Então ele estudou na escola de Hillel, né? E aos 13 anos ele fez o Bar Mitzvah, que é onde a criança do sexo masculino ele tem que recitar a Torá, ele tem que recitar a lei perante o colegiado de sacerdotes. E Paulo fez isso ali em Jerusalém. Ok? Esse é o primeiro vídeo para abrir a série e para você compreender a formação de Paulo. E se você gostou, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, por gentileza. Faça os seus comentários, se você gostou, se você não gostou, tá? E se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Depois de se inscrever, acione o sininho para receber todas as notificações, ok? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, tá? Divulgue o canal para os seus amigos, para os seus colegas. Estamos aqui iniciando essa série. Espero que vocês gostem. Deus vos abençoe. Até os próximos vídeos.